Olá, volto novamente aqui para apresentar para você um tema deveras importante na nossa série As Maravilhas da Mente. A mente humana, ela precisa a cada dia mais ser compreendida, explorada, porque a mente humana, ela traz certas informações que nos ajuda a pautar o nosso viver, a nossa saúde, e essa saúde é integral. Por quê? O ser humano é uma unidade individual, indivisível, ser humano como um todo. O tema para hoje, a relação entre mente, corpo e espírito. Há muitos que pensam em uma tricotomia, a mente, o corpo e o espírito separado. Mas eu quero mostrar que a mente, o corpo e o espírito estão unidos, é uma unidade. E o texto bíblico para hoje, nós vamos pegar na nossa Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. O ser humano não é dividido por partes fracionadas, partes isoladas. Ele é um sistema integrado, mente, corpo e espírito. Aquilo que ocorre na mente afeta o corpo e afeta o espiritual. Aquilo que afeta o corpo afeta a mente e atrapalha o espiritual. A vivência da vida espiritual, conforme ela pode beneficiar o corpo, beneficiar a mente, e conforme a vida espiritual de uma pessoa, pode atrapalhar a sua mente e o seu corpo. O que afeta um, afeta todos, porque eles são unidos. A mente, ela controla o corpo. A mente e o corpo, ela com a mente como o centro de comando do nosso organismo. São nos nossos neurônios, no nosso cérebro, que são dadas as ordens para aquilo que acontece no corpo, como movimentação, como visão, olfato, audição, o batimento cardíaco. Todo o nosso sistema, ele é comandado pela mente. Tudo que o corpo sente primeiro, passou pela mente. Se o corpo está sentindo algo, é porque passou pela sua mente. A mente, ela pode produzir cura e pode produzir doença. Uma mente cuidada, uma mente treinada, uma mente preparada, ela produz vida. Uma mente relaxada, uma mente descuidada, uma mente não treinada, ela traz doença e, posso dizer mais sério, morte. Assim, as nossas ansiedades, os nossos medos, os estresses, eles liberam hormônio como cortisol, que enfraquece o nosso corpo. E quero dizer o seguinte, que a nossa ansiedade, ela pode ser psicobiológica. Essa ansiedade pode acontecer na mente, mas a ansiedade também pode ser devido à forma de se alimentar, à forma de trabalhar, à forma de treinar, à forma de cuidar do nosso corpo. Por isso, muitas vezes a ansiedade, ela surge de um estilo de vida, até de uma postura alimentar.
Consequências comuns da mente controlando o corpo, nós encontramos, por exemplo, insônia, não consegue dormir, dores musculares, muitas fadigas crônicas, até mesmo problemas digestivos e doenças psicossomáticas. Sobre essas doenças psicossomáticas, quem sabe um dia nós iremos fazer um estudo aqui sobre essa questão da psicossomática, como que começa na mente e as descarga no nosso corpo. Ellen White, esta poderosa escritora norte-americana, ela escreveu no seu livro fabuloso A Ciência do Bom Viver, ela disse assim: a relação que existe entre mente e corpo é muito íntima. Então, Ellen White diz que a relação entre corpo e mente, ou mente e corpo, é uma relação íntima. Isso significa que uma mente perturbada produz um corpo doente, um corpo enfermo. E eu estava ouvindo um médico, Nasser, e ele diz que nisso o seu corpo pode ficar cheio de acidez e pode surgir, desencadear, desenvolver a doença mais temida, o chamado câncer. Por isso, cuidado com sua mente, com o seu corpo. Porque as doenças psicossomáticas, quando a mente adoece o corpo também. A palavra psicossomática significa psico, mente, somático, corpo. Ou seja, a mente produz sintomas físicos reais. Exemplo. Por exemplo, uma gastrite emocional. Uma taquicardia por ansiedade. Ansiedade, o coração começa a bater. Ou, quem sabe, tensões musculares. Dor de cabeça crônica, enxaqueca terrível. Ou outras coisas, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Note, queridos, o corpo está gritando o que a mente não consegue expressar. Assim, nós devemos tomar cuidado com nossa mente, com o nosso corpo. Augusto Cury, na sua obra O Código da Inteligência, quem não aprende a proteger a emoção será vítima dela. Quando a emoção não é protegida, o corpo é quem paga o preço. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas emoções. Quando o espírito está fortalecido, a mente encontra equilíbrio. Isaías, capítulo 26, 3, diz assim: tu conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti. A fé produz paz, a fé produz segurança, a fé produz estabilidade emocional. A ausência de fé, a falta de fé produz o quê? Insegurança. A falta de fé produz medo, a falta de fé produz ansiedade. A mente, ela influencia o nosso espírito. Uma mente perturbada dificulta o exercício da fé. Quando a mente está cheia de culpa, de medo, a mente cheia de ansiedade, a pessoa sente dificuldade para confiar em Deus, para se relacionar com a divindade, para ter uma vida espiritual coerente. Ellen White diz sobre isso, Ciência do Bom Viver, ela diz assim:
Nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de gratidão. Pensamentos espirituais positivos fortalece a nossa mente e fortalece o nosso corpo. Assim, o corpo também influencia a mente. Então, a mente influenciando o corpo. Agora, o contrário. O corpo não é apenas resultado, ele também influencia a mente. Privação de sono, a insônia, não dormir direito, passar horas na frente das redes sociais, de televisão, isso vai provocar no dia seguinte irritabilidade, ansiedade, tristeza e confusão mental. Se uma pessoa está muito irritada, ansiosa, triste, confusa, é porque não teve uma boa noite de sono. Então, precisa ir dormir cedo. E diz os estudos da neurociência que cada hora que a gente dorme antes da meia-noite, ela equivale por 2 horas de restauração. Então, nós temos que dormir 10, o mais tardar 11 horas, porque depois das 3 horas, o cérebro não se restaura. Aí é só o corpo. E há muita gente que passa a noite inteira acordado e vai dormir de madrugada. Morre mais cedo, sofre mais. Assim, a má alimentação afeta o equilíbrio emocional também. A falta de descanso enfraquece a resistência emocional. Por isso, cuidar do corpo é cuidar da nossa mente. Jesus curou o ser humano por completo. Quando nós lemos os evangelhos, Jesus não tratava apenas o corpo. Ele tratava a mente e vá e não peques mais, o espiritual também. Ele tratava o corpo, a mente, o espírito. Um exemplo bem clássico disso, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Jesus disse primeiro: perdoados estão os teus pecados. E depois ele disse assim: levanta-te e anda. Jesus curou a mente antes de curar o corpo, porque a raiz era emocional e espiritual. Como restaurar uma mente enferma? Como restaurar um corpo doente e um espírito abatido? Alguns pontos. Primeiro, renovação da mente. Romanos 12:2 diz que a transformação começa pela mente. E depois da mente vem o fortalecimento do espiritual através da oração, porque a oração ela acalma o sistema nervoso. Já tem sido feito estudos o poder da oração na vida da restauração da mente. E terceiro ponto, o cuidado do corpo. Sono adequado, alimentação equilibrada, exercício físico, os 8 remédios da natureza tão necessário para que corpo e mente sã. E isso vai controlar o nosso emocional. Não alimentar pensamentos destrutivos, mas pensamentos vitoriosos. E como resultado disso, você e eu teremos o poder da paz interior. A paz não é a ausência de problema. A paz é a presença de equilíbrio interior. Provérbios 17:22, o sábio diz assim: o coração alegre serve de bom remédio. Alegria cura. Alegria traz paz e fortalece.
A alegria, ela traz esperança, restaura e renova. Por isso, meu querido, a cura começa no nosso interior. Se a mente está em paz, o corpo responde com saúde. Se o espírito está fortalecido, a mente ela encontra equilíbrio. Deus deseja restaurar o ser humano, você e eu por completo. Não apenas o corpo, mas a mente, mas o espírito. Deus deseja restaurar a sua mente. Deus deseja restaurar o seu corpo. Deus deseja restaurar o seu espírito. E a cura começa quando você entrega a sua mente a Deus. Pergunto para você, não gostaria você de entregar a sua mente, o seu corpo, em uma questão espiritual, numa vida de oração, numa vida de comunhão, numa vida de intimidade com a divindade? Faça isso e verás que você terá saúde, saúde física, saúde emocional e, acima de tudo, saúde espiritual. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, dê o seu like, compartilhe e permaneça conosco, porque muitas novidades neste canal nós iremos apresentar para que você e eu tenhamos mente, corpo e espírito equilibrado, unindo para fortalecer a nossa vida. Muito obrigado, tchau, e que você tenha muita saúde, saúde integral.